Está avisando. Estão vendo aí? Não? Chegou? Maravilha. Muito bem. Então, gente, nós estamos hoje começando, então, essa aula de bibliologia. Bibliologia. O que é bibliologia? Né? O termo técnico, né, é você estudar sobre a Bíblia. Né? A gente estudar sobre a palavra de Deus. O que eu quero adiantar para vocês aqui, para todos vocês, irmãos, desliga o microfone, tá? Por gentileza. Quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Eu digo a vocês aqui, irmãos, que o que nós vamos ver aqui, a gente não vê em seminário teológico, tá? Não vê em seminário teológico. Por quê? Geralmente, em seminário teológico, eu fiz né, teologia, fui a seminário, fiquei 4 anos estudando seminário, mas o seminário ele está interessado não em que você saiba exatamente sobre algumas coisas técnicas no que tange a palavra de Deus. Então, a gente tem que buscar. Né? Os professores indicam, olha, lê tal coisa, busquem tal coisa, a gente vai buscando assim para a gente poder entender um pouco sobre a palavra de Deus. Né? Então, o que nós vamos ver aqui, raramente você vai encontrar no seminário. Bibliologia, você estuda em história da igreja, né? Você começa a ver algumas coisas em outras matérias, mas a bibliologia, especificamente falando, não encontra. Tá? Geralmente, a gente vê em escola bíblica dominical, alguém dando uma aula, né? Alguém falando sobre algumas características da Bíblia, mas um estudo aprofundado sobre Bíblia, raramente a gente encontra. É raro a gente encontrar. Tá? Então, eu posso dizer que eu e vocês somos privilegiados por estar vendo bibliologia. Eu nunca tive assim uma aula específica de bibliologia. Então, este ano, eu me dispus a estudar um pouco mais. Tá? Eu fiz, para quem não sabe, nós temos alguns seminários teológicos de pós-graduação, e para você poder entrar, você precisa fazer uma prova de admissão, né? Para fazer mestrado, doutorado em teologia, tem uma prova. Então, para você fazer essa prova, você precisa estudar. E uma das coisas que eles pedem é exatamente isso, bibliologia. Então, tem uns 5 anos atrás, eu fiz essa prova, e a partir dessa prova eu comecei a buscar, porque eram coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, né, sobre a Bíblia. Engraçado que, como eu estou dizendo, fiz seminário, fiz teologia, mas a bibliologia mesmo, algumas coisas em relação à Bíblia ficaram obscuras para mim durante um bom período, até que me cobraram algumas matérias, né? Algumas coisas em relação à Bíblia. Eu falei, mas, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é Tanakh? Meu Deus, qual é a origem? Né? Por que hoje nossa Bíblia é assim e a Bíblia católica é daquele jeito? Como funciona isso? Vai com o senhor, gente. Alguém pede para o varão aí desligar o microfone, gente? Por favor. Vamos chegar. Só para os irmãos aqui verem vocês, ó. Dá um tchauzinho aí, gente. A igreja está aqui reunida, meu povo. A igreja do Senhor. Então, vamos lá, gente. A bibliologia. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo passar. Opa, certo. Pode passar. Neste curso, nós iremos ver algumas coisas. Pode passar, por gentileza, Mariana. Olha só. Nós iremos entender sobre a composição do nosso cânon protestante, né? Por que é que nós temos esta composição no cânon protestante? Lembrando que somos chamados de protestantes por causa da reforma protestante que se deu em 1517. Né? A partir disso, nós temos um cânon que foi estabelecido também na reforma protestante. Então, nós iremos entender sobre essa composição. Irmãos, desliguem o microfone, por gentileza.
Então, nós iremos entender esta composição, a composição do cânon protestante. Segundo, nós iremos conhecer a origem e a formação das 3 versões da Bíblia. A Tanakh, que é a versão hebraica do Antigo Testamento, hebraica, um pouco de aramaico do Antigo Testamento. Iremos ver a Septuaginta, né, LXX, 70 em algarismo romano, então Septuaginta, que é a versão grega. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Dá uma afastadinha aqui. A versão grega da Bíblia também do Antigo Testamento. Silvia, desliga o microfone, por favor. Onde eu estava? Na Septuaginta e a Vulgata Latina. Vou tirar aqui o microfone do ouvido, gente, não vou conseguir falar. Deixa eu só pendurar aqui o microfone deles em algum lugar. Vou colocar aqui. E a Vulgata Latina. Então, a Septuaginta é a versão grega. É a versão grega do Antigo Testamento. O que acontece? Chegou no momento, a gente vai ver isso depois, né, em que eles têm a Tanakh, tem a versão hebraica do Antigo Testamento, só que, como o mundo mudou, o Império Grego estava na atividade, então eles resolveram pegar a Tanakh, a Bíblia hebraica, e traduzir para o grego. Então, isto é Septuaginta. Como isso se deu? Eles chamaram 70 anciãos, ou 72, né, dependendo aí de como for, de quem conversar com você, 70, 72. E esses 72 anciãos, então, que são sacerdotes, né, que são homens de Deus, estão trabalhando lá na causa do Senhor, é chamado para poder fazer a tradução do hebraico, do aramaico, para a Septuaginta, para o grego. O mundo era grego, né? E nós iremos também compreender e a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a mais recente versão, que é o latim, né? Lá no século III, século IV, pegaram, então, toda a Bíblia, porque até já tinham, né, no século IV, já tinham os 66 livros, né, já estava lá, tudo formado, no Antigo e Novo Testamento. Pegaram, então, esses livros e traduziram para o latim, que era a língua oficial de Roma. Então, a Vulgata Latina. O latim vulgar. Todo mundo falava o latim, né? O latim que o povão falava. Iremos também compreender como se deu o fechamento do cânon protestante. Então, puxa vida, como que deu isso aqui? É uma dúvida cruel isso aqui que as pessoas têm. Como é que se deu o fechamento do cânon? Como é que nós podemos ter certeza que foi o Espírito Santo quem inspirou essas pessoas para que elas pudessem agora dizer, né, que este livro é inspirado por Deus? Como que se deu isso? Até porque, gente, no século III, século IV, quando foi o fechamento, né, e depois na Reforma Protestante, existiam muitos livros, muitas cartas, muitas. Carta de Papias, é carta de não sei quem, é carta de outro, é carta de Bartolomeu, tem até a carta de Maria, e nenhum desses entraram no cânon. Pelo que dizem, tinha mais de 200 cartas que rodavam pela igreja lá no século III, século IV, até o século III, século IV. Então, como é que isso se deu? Que ponto foi que os homens de Deus sentaram e falaram assim, a partir de hoje, o cânon será apenas este, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Quando foi que isso aconteceu? Então, nós iremos ver. Já digo a vocês que eu não tenho pressa, tá? Fiz a aula aqui, mas se a gente terminar hoje bem, se não terminar também, a gente vai terminar outro dia, tá? Mas o que nós iremos ver hoje será apenas o básico do que é a Bíblia protestante. Qualquer coisa, tá? Levantem a mão. Alguém aqui do Zoom também, se quiser perguntar alguma coisa, ligue o microfone e peça para falar, que eu vou dar um tempinho para você falar.
E vamos ver, meus irmãos, vamos ver aqui o que nós temos para aprender hoje. Pode passar, por gentileza. O que é cânon ou cânone? Para os irmãos aqui do Zoom, está aparecendo alguma coisinha ali, né? Vai lá. Então, o cânon ou cânone é uma palavra de origem grega, canon, que fazia referência a uma vara de medir. Ou seja, nos tempos de Jesus, né, em outros tempos, os tempos bíblicos, eles não tinham a trena. Né? Eles mediam as coisas, mas eles tinham algo para medir, que era um padrão, né? Uma vara que fazia as medidas. Então, o que acontece? Esta vara, chamada de vara de medir, é chamada de cânon, que era uma referência para todos os construtores da época bíblica. Né? Então, eles tinham lá uma vara, e esta vara era padrão. Olha, se você quer ter uma vara de medir, você tem que colocar ela naquela vara, porque aquela vara é padrão, ela é cânon. Ela é referência de medida. Então, eu quero fazer aqui uma casa, hoje a gente fala assim, né? Eu quero fazer um quarto 4x3. Nós temos a trena. Né? Nos tempos bíblicos, não. Eles não tinham a trena ou metros, né? Geralmente a Bíblia fala sobre côvados. Né? Então, eles tinham lá uma medida que dava um côvado, 3 côvados, 5 côvados, e tinha uma referência, uma vara que podia medir aquelas coisas que eles tinham que fazer. Por exemplo, a arca. Né? Dizem que o côvado é o tamanho do braço. Né? Dizem, eu não sei se é isso mesmo, um côvado. Depende do braço. Tem gente que tem um braço mais curto, não, um braço mais longo. Mas, mais ou menos isso, a largura de um braço seria um côvado. Tá? Então, é isso. O cânon faz referência a uma vara de medir, né? A algo que mede, que coloca como padrão. Isto é cânon. Pode passar. Assim são chamados os livros que foram inspirados, canônicos, pois passaram por inspeções rigorosas para que compusessem a Bíblia. Eles não fizeram assim, gente. O Evangelho de João, por exemplo, é bonitinho, né? Fala de amor. Vamos colocar ele, é legal esse livro aqui. Não, eles não fizeram assim. Eles tinham um padrão. Eles eram rigorosos para poder decidir ou não qual entraria no cânon e qual seria apenas um livro qualquer. Tá? Então, todos os livros que nós temos hoje na Bíblia, nós cremos que foi inspirado por Deus e que entraram nesta medida, entraram neste padrão. Tá? Mais uma vez eu digo, não foi de qualquer jeito. Eles tinham ali bispos, isso estou falando já em 380, 390 mais ou menos, depois de Cristo, bispos, presbíteros, diáconos da igreja que se reuniam para poder, então, definir, dentro de um padrão, qual era e qual não era. Aí isso valeu muito mais para o Novo Testamento. Nós vamos ver o porquê lá para frente sobre a questão da consolidação do cânon do Antigo Testamento. Ok? Certo, próximo. Aí, futuramente iremos falar sobre os critérios para avaliar a canocidade dos livros. Já adiantando, né, alguns critérios, como, por exemplo, quem escreveu? Quem escreveu foi um apóstolo? É um dos critérios, né? Foi um apóstolo? Não, não foi o apóstolo. Mas foi alguém que estava andando com o apóstolo? Sim. Ou não? Se não, então não vai colocar não. É um critério bom, né? Até porque a Bíblia diz que que a igreja está consolidada na doutrina dos apóstolos. Então, é um apóstolo que escreveu? Não, não foi um apóstolo. Tá, mas essa pessoa que escreveu está andando, ele andou com o apóstolo, ou ele pelo menos foi discípulo de Cristo? Não, não foi. Mas não, então isso aqui não vai rodar, não. Não vai entrar aqui no cano, não. Isto era regra, era referência para que, então, os livros pudessem entrar
no cânon, ou como inspirado por Deus, theos pneustos, inspirado por Deus. Próximo, vamos ver então, meus irmãos, a composição do Antigo Testamento. Até agora alguém tem uma pergunta, alguma dúvida sobre isso? O que é cânon, entenderam? Deu aí para sacar o que é cânon? O que nós falamos do cânon? Né? Tem até eu não sei como que fala, mas é um jeito de cantar que eles chamam de cânone. Cânone. Né? Quando uma pessoa fala e a outra repete. Tem até uma música que a gente ouvia bastante, acho que era adolescente, mais ou menos assim, não se escandalizem, tá? Mas é um cânone. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Isso é um cânone, porque depois o homem vai lá e repete. Já ouviu? Quando a luz dos olhos, quando a luz dos olhos. É a mesma coisa, o mesmo padrão. Só estão cantando num tempo diferente, mas é a mesma coisa. Então, isso é referência. A primeira voz é referência para que a segunda voz entre. Cânone. Tá? Então, o cânon é a mesma coisa. O cânon bíblico é isso. Tem uma referência. Tá? Eles não podiam se contradizer. Mas, espera aí, esse livro aqui, o livro... o Evangelho da Infância de Jesus, que tem um evangelho, né? O Evangelho da Infância de Jesus. Tá, esse evangelho, quem escreveu? Por que escreveu? Este evangelho, ele entra em contradição com aqueles que nós acreditamos que foi inspirado por Deus? Entra. Então não vai entrar no cânon. Porque não tem referência. Ele está indo contra as referências. Então não entra no cânon. Então vamos lá, irmãos. Isso aqui é o básico. Composição do Antigo Testamento. É o que nós temos aí hoje. Tá? Como que funciona a composição do Antigo Testamento? Pode passar. O Antigo Testamento é composto por 39 livros. 39 livros do Antigo Testamento. Né? As pessoas falam Velho Testamento. Não gosta de falar velho. Antigo, né? Mais bonito, né? Antigo Testamento. Geralmente, quem fala Velho Testamento são os liberais que acreditam que já caducou, porque é velho, né? Antigo Testamento. São divididos em categorias. Quais são essas categorias do Antigo Testamento? Primeiro, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. 5 categorias que nós temos no Antigo Testamento. 39 livros que são divididos nessas 5 categorias do Antigo Testamento. Tá? Podem anotar. Fiquem à vontade. Os irmãos aqui do Zoom, tá tudo certo aí, gente? Maravilha. Qualquer dúvida, liga o microfone e fala, pastor, eu preciso falar. Tamo junto. Anotado? 39 livros que são divididos em 5 categorias. Eu estou aqui de olho no relógio porque eu prometi para vocês que seria 1 hora no máximo. Então, 1 hora. Andamos só 30 minutos. Certo? Então, vamos lá. A gente vai agora andar por categoria para a gente poder entender onde que o livro está, em qual categoria que ela se encaixa. Isso nós estamos falando da Bíblia protestante, tá? Do cânon protestante, o nosso cânon. Depois nós iremos falar aí do cânon hebraico, tá? Que também é dividido em categorias e como que nós podemos ver essas categorias. Cânon hebraico, já adiantamos, são 3 categorias, né? É o Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Aqui nós temos Pentateuco, lei também, né? Históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. 5. Então vamos ver aqui sobre a composição. Pode passar. Pentateuco. O que te lembra Pentateuco? 5. O que mais? Fala, povo do Zoom. O que te lembra Pentateuco? Teukos, no grego, é rolos ou livros, né? Mais para livros.
Então, 5 livros. Pentateuco. Então, quais são os livros que compõem o Pentateuco? Vamos lá. Primeiro, onde colocar? Fala aí. Ponto afiado. Pode colocar o primeiro aí, Mariana. Primeiro é Gênesis. Opa, eu estou esperando você passar aqui, mas eu tenho que passar aqui para os irmãos que eu estou com cadeira. Gênesis. O primeiro livro, então, do Pentateuco é Gênesis, ou Gênesis. Isso aqui, gente, são os nomes gregos, né? Gênesis, o início, o princípio. Arquê. Então, Gênesis, depois, Êxodo, saída, depois, Levíticos, depois, Números, e qual que é o outro? Deuteronômio. Olha aí, 5 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia, do cânon protestante, são esses: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, segunda lei, a segunda passagem. Então, esta é a primeira categoria da palavra de Deus, do cânon protestante. O Pentateuco, os 5 livros que fazem referência à Torá, a lei do Senhor. Aqui está toda a lei, a base da lei está aqui, na Torá, na lei do Senhor, ou no Pentateuco. Se você perguntar para um judeu o seguinte, sobre a Bíblia hebraica, o que você prefere? Você pode escolher um e jogar 2 fora, no caso, Torá, Nevim, Ketuvim. O que você jogaria fora? Ele falou, não, eu ficaria com a Torá, o restante pode jogar fora. Porque para o judeu, a Torá, esses 5 livros, vale mais do que qualquer outro livro. O importante para o judeu é isso aqui, é a lei. Então vamos lá, gente. A segunda categoria é o históricos. Os livros históricos. Gente, qualquer dúvida aí, levanta a mão, pode perguntar. Tá bom? Os livros históricos. Eu vou dizer a vocês o que eu, Josias, gostaria que fosse nesse sentido. Não é uma coisa só minha, tá? É que eu vi outras pessoas e analisando, eu falei, realmente, eu acho que deveria ser assim. Coloca o primeiro livro aí dos históricos, por gentileza. Josué. Eu acredito que, por que não, a gente poderia colocar como parte da lei Josué. Aí seria hexateuco, né? 6 livros da Torá. Porque aqui ele termina, né? Como termina o Pentateuco, a lei termina em Deuteronômio, então parece que fica incompleto, né? O povo ainda termina no deserto. E chega na Terra Prometida. Então, se chegasse na Terra Prometida, acho que a história parece que seria mais completa, né? Terminando aqui em Deuteronômio, fica aquele filme meio que incompleto, né? Parece que não termina, não tem fim, né? Mas, enfim, a ortodoxia é a glória da raiz, né? A base. Então, nós somos cristãos ortodoxos. A ortodoxia crê assim. Como também a Tanakh, também, né? Os judeus creem assim. Josué não faz parte, então, dos 5 livros, dos primeiros 5 livros. Então, vamos lá, os históricos. Josué, depois, Juízes, depois nós temos gente, esqueci de colocar Ruth. Acho que deu um colinho aqui. Esqueci de colocar Ruth aqui. Mas vamos lá, tem Ruth aqui, tá? Dizem
Isso aqui era para ver também, mas não vamos falar aqui agora. Dizem que Ruth era um livro junto com Juízes. Tá? Junto com Juízes. Não sei se vocês já viram isso, mas Samuel, o primeiro Samuel, ele acontece, no início do primeiro Samuel, está acontecendo na época dos Juízes. Tá? Tem uma Bíblia que se chama Bíblia Cronológica, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler essa Bíblia. E essa Bíblia ela conta de forma ordenada, né, cronológica, sobre os eventos que estão registrados na Bíblia. E esta Bíblia, por exemplo, ela conta, por exemplo, sobre Sansão, um dos personagens, assim, Sansão, lá no livro de Juízes, e automaticamente também conta a história de Eli, junto ali. Tá? E nós vemos Eli já lá no início de 1 Samuel. Então a gente acha assim, que não são contemporâneos, muitas coisas acontecendo ali. Né? Aí, quando você vai olhar a Bíblia cronológica, está tudo acontecendo. Né? Sansão, Eli também já está ali, de repente aparece Samuel, né? E outros juízes, como Jefté, por exemplo. Então, o início de 1 Samuel está acontecendo na época dos juízes, na época da anomia, né? Que as pessoas dizem, um tempo sem lei, né? Ninguém queria ser governado, no entanto, que pediram um rei posteriormente. Enfim, não queriam deixar Deus governar na cabeça deles. Então, Ruth seria aqui, depois de Juízes. Eu tiro aqui, mas é só os irmãos que vê lá. Mas é antes de Juízes. Ou melhor, depois de Juízes. Então, Josué, Juízes, Ruth. Tá? Eu só esqueci de colocar aqui. Isso, é Ruth. É Ruth. Depois vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês aí sobre Ruth também. Os irmãos aí do Zoom entenderam? Sim. Sim? Maravilha. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, Juízes, aí no caso Ruth, depois, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro de Samuel. Tá? Vamos só olhar aqui, gente. Os 5 primeiros livros, a gente vai lembrando aqui, vamos falando aqui na hora mesmo. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Isso é que nós acreditamos. Tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Assim acredita a ortodoxia. Tá? Aí tem lá algumas outras teorias, a hipótese documentária. Se você tiver curiosidade, anota no cantinho aí. Hipótese documentária do William House. Né? Ele tem algumas ideias de que o Pentateuco foi escrito em épocas diferentes. Né? A história deuteronômica. Né? Algumas fontes, elohista, javista, enfim. Mas são hipóteses. Nós acreditamos que foi Moisés que escreveu. Josué, né? Cremos que foi Josué. Juízes, possivelmente Samuel. O livro de 1º e 2º Samuel, Ruth, né? Esquecemos de Ruth. Ruth, possivelmente Samuel também, é o que nós cremos. 1º e 2º Samuel. Samuel começou, Samuel morre, né? O livro fala, e eu morri, né? Morreu Samuel, né? Então, posteriormente, Gade e Natã também, pelo que dizem, né? A tradição diz que foi Gade e Natã que completaram o livro de Samuel. E depois nós temos aí 1º e 2º Reis. 1º e 2º Reis. 1º e 2º Reis, que possivelmente também foi escrito pelo profeta Jeremias. Profeta Jeremias. 1º e 2º Crônicas, o livro das Crônicas. Né? Este livro, segundo a tradição, quem escreveu foi Esdras, o sacerdote Esdras. E depois Esdras, né? Quem escreveu Esdras? Neemias e Esther. Tá? Na Bíblia hebraica, as mais antigas, Esdras e Neemias eram juntos, era um livro só. 1º e 2º Crônicas também não existia, era Crônicas. 1º e 2º Reis também era Reis. 1º e 2º Samuel era Samuel, não tinha 1º e 2º, era um livro só. É por isso que na Bíblia hebraica tem menos livros do que o nosso cânon protestante.
e também o católico. Pastor, Oi, quem? pastor. Peraí, só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Silvia. Ah, sim, pode falar. Então Neemias e Esther também dá-se a entender que foi escrito por Esdras. Então, ó, a irmã Silvia está perguntando sobre Neemias e Esther, se foi escrito por Esdras. Neemias possivelmente também foi escrito por Esdras. Já Esther, né, a tradição acredita que foi Mordecai, que foi o tio dela, quem escreve, né, quem escreveu sobre os atos de Esther. Tá? Alguns aqui, gente, são hipóteses, né, porque foi uma pessoa que realmente conhecia a cultura medo-persa, né, eles estavam na Babilônia, já era o tempo dos medo-persas, então conhecia muito bem esse povo, escreve sobre esse povo, como aconteceu, né, o que Esther faz para poder conquistar, né, o rei, né, e assim livrar o povo hebreu, né, os judeus. Então, é bem possível que quem escreveu o livro de Esther foi o tio dela, Mordecai. Certo, Silvia? Maravilha. Então, esses são os históricos. Passamos por duas categorias, né? Qual foi a primeira? Pentateuco. E agora o histórico, né? Os históricos. Então, vamos para a terceira categoria. Poéticos ou sabedoria, ou os livros sapienciais. Primeiro livro poético, Jó. Segundo, Salmos, né? A autoria de Jó possivelmente foi Jó mesmo. Salmos, temos diversos autores, né? Davi, Moisés, os os descendentes de... Nossa, esqueci o nome do homem. São vários autores, né, que escrevem os Salmos, 150 Salmos. Provérbios, a tradição diz que tem aí quatro pessoas que escrevem provérbios, mas a maior parte dele foi Salomão. Aí tem lá Lemuel, e mais um grupo de pessoas e mais uma pessoa que escreve o livro de provérbios, que eu acabei esquecendo aqui agora, de mente. Eclesiastes, dizem que é o livro mais carrancudo do cânon, né? Eclesiastes, nada deu certo para mim. Salomão fala, eu fui fazer isso e fazer aquilo, de repente não deu nada certo, tudo é vaidade. Eclesiastes e Cânticos, Cantares de Salomão, mais conhecido, né? Então, esses 5 livros fazem parte desta categoria, a categoria dos poéticos. São poesias, né? São sabedorias que Deus inspira homens para poder escrever, para poder falar. Eclesiastes. Will, eu sei, mas agora para te falar é complicado, não lembro. Sinceramente, não me lembro. Eclesiastes. Se alguém conseguir internet aí. Eclesiastes, pastor Eclesiastes, que benção. Livro carrancudo. Gente, só uma curiosidade aqui para vocês. Isso aqui já é hermenêutica, né? Mas é bom a gente saber, porque às vezes a gente interpreta alguns livros, algumas palavras nos poéticos, a gente interpreta de forma errada. A maioria dos poéticos, uma boa parte, na verdade, não a maioria, mas uma boa parte dos poéticos, eles são acrósticos. Né? A gente sempre fala aqui sobre os acrósticos. Acróstico é como se fosse uma poesia hebraica. Né? Se esses irmãos se lembram, às vezes eu já dei alguns exemplos aqui sobre os acrósticos. O acróstico seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, vamos pegar o nome da irmã Dalva. Dalva. Coloca o nome Dalva e você vai pegando a letra D, por exemplo, e fala alguma característica boa. Né? A letra A, por exemplo, D. Irmã Dalva é uma mulher doce. Letra A, amorosa, né? L, linda. V,
valorosa. A, mais um A. Amiga. Fizemos um acróstico. Pegamos cada letra e colocamos ali uma característica da irmã Dalva. Sim. Aquele. Show. Aquele que reúne. Eu acho que vem, Will, da mesma palavra eclésia, né? Aquele que reúne, eclésia, é uma reunião, uma assembleia. Valeu, Danilo. Show de bola. Gente, o Danilo aqui pesquisou e viu que Eclesiastes é aquele que reúne, né? Um professor que reúne pessoas para poder ensinar. Muito bom. Então, acróstico seria mais ou menos isso. Por exemplo, o Salmo 119. Abram aí a Bíblia, por gentileza. Salmo 119. O Salmo 119, vocês do Zoom também, abrem aí. Vamos pesquisar esse negócio aí. O Salmo 119. Salmo de número 119. Beleza. Achei aqui, pastor. Achou aí, gente? Pessoal do Zoom já achou aí? Sim, achei. Beleza. Salmo 119 é um acróstico. Vocês podem ver aí no início lá, por exemplo, antes de começar, está lá, Aleph. Né? Para a gente não faz sentido. Mas para o hebreu, para o judeu, cada letra de cada versículo aí, do texto do Salmo 119, começa com a letra hebraica Aleph. Ele faz toda uma frase em cima do Aleph. Tá? São 8 versos, né? 8 versos. Então, são 8 versos que começam com a letra Aleph. Ó, todo aí. Aí, depois, ele coloca lá, Bet. São mais 8 versos com a letra hebraica Bet. Cada frase aí de cada versículo começa, então, lá na língua hebraica, tá? Começa com a letra Bet. Vet, Gimel, e assim vai, Dalet. Né? Então, todas as palavras, ou melhor, todos os versículos começam com esta letra referente na língua hebraica. Isto é um acróstico. Ponto. Existem os acrósticos também, principalmente lá em Provérbios, né? Os acrósticos sinonímicos e antitéticos. Como eu estou dizendo, isso aqui é hermenêutica já, tá? Mas entra aqui porque nós estamos falando dos livros poéticos. Sinonímicos. Os acrósticos sinonímicos são aqueles assim. No livro de Provérbios, você vê lá o texto dizendo assim, o homem bom, um exemplo, tá? O homem bom é a virtude do seu pai e a alegria da sua mãe. Sinônimo. Ele é a virtude do seu pai e a alegria da sua mãe. Aí tem, isso é sinonímico, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Ariete é uma mulher forte. Ela sobe no poste, ó. Dá-lhe energiza, hein? Misericórdia. Se tiver problema aí com a energia, a gente vai falar com ela. Olha, apareceu uma seta aqui que eu não sei de onde que veio aqui não, gente. O final do Zoom aqui. Então, isso é sinônimo, né? Alguma coisa semelhante, parecida ali. E tem o antitético. O antitético ele vai dizer uma coisa e depois vai falar uma antítese. Acróstico, antitético. Uma poesia que vai trazer algo e depois vai falar a antítese daquilo que ele falou. O homem mau é a alegria de Satanás, mas é a tristeza da sua mãe. O cara é mau,
dá prazer ao diabo, mas a mãe dele fica triste. A tristeza da mãe. Antitético. É por isso que muitas vezes a gente, por exemplo, erra na interpretação de algumas coisas. Quer ver? Eu vou até procurar aqui um texto. Abra aí agora Isaías 45. Por mais que Isaías é um profeta, mas Isaías 45, ele é um acróstico também. Uma poesia. Ele usa a questão antitético para poder escrever aqui. Então, ele coloca uma coisa e depois mostra antítese. Isaías 45, 7. Todos encontraram? Olha o que diz aqui. Eu formo a luz, Deus falando, não é? E crio as trevas. Olha, é Deus falando. É um poema antitético. Deus fala, eu crio a luz e também crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Aí o que acontece? Nós, como ortodoxos, cristãos protestantes, que acreditamos na totalidade de Deus e que Deus é bom, não acreditamos que Deus faz o mal. De onde originou o mal? É uma pergunta que muitos fazem. De onde é que se originou o mal? As pessoas falam de Deus por causa desse texto aqui. Eu crio o mal, está escrito. Mas não. Na verdade, a interpretação aqui deve ser como um acróstico antitético. É Deus falando o seguinte, olha, gente, eu formo a luz e eu também apago a luz. Eu faço a paz e eu também tiro a paz. Não é que ele está criando o mal, mas eu também tiro a paz. Se a gente não está em Deus, nós não temos paz. Então, se Deus se retira, ali está o mal. Eu creio piamente que Deus não fez o mal. Porque o nosso Deus, ele é totalmente bom. A bondade está nele. Mas alguns dizem que, por causa desse texto aqui, dizem que o mal se originou em Deus. Então, é por isso que é bacana a gente entender a questão dos poéticos, a questão dos acrósticos, como interpretar, para que a gente não caia em algumas contradições bíblicas. Porque aqui está contradizendo o ser de Deus, esse texto. Se a gente for ler numa ótica assim, é Deus que cria o mal, está escrito aqui. A gente contradiz quem é Deus. Então, se está escrito, Isaías não poderia entrar no cânon lá atrás. Vamos lá, gente. Poéticos. Temos só 10 minutinhos. Então, estes são os poéticos. Os irmãos do Zoom aí, tem alguma pergunta? Tudo certo? Então, vamos embora. Profetas maiores. Pessoal do Zoom, tá vendo essa setinha azul aqui? Tem aí? Sim. Gente, não fui eu que coloquei, não. Entrou aí. Não sei o que isso tem, não. Não quer dizer nada. Isso aqui não quer dizer nada, essa seta aí. Olha aí, gente. Ó. Tem uma seta aqui que eu não sei de onde saiu. Entrou aí. Sai toda seta. Toda seta sai agora. Cai por terra. Os irmãos estão... Então, vamos lá. Gente, profetas maiores. Por que são maiores? Porque eles são melhores que os outros? Não, porque vai ter os profetas maiores e os menores. É simplesmente pelo número de capítulos. Vamos ver. Primeiro profeta, Isaías. 66 capítulos. Ele é muito grande, é um profeta maior. Depois, profetas maiores, temos Jeremias. 48, 52, por aí, 52 capítulos mais ou menos. Profeta maior. Depois nós temos Lamentações. É pouquinho capítulo, mas Lamentações é do profeta Jeremias. Então ele entra aqui no cânon protestante. Eu quero ratificar aqui, porque nós vamos ver depois sobre o cânon hebraico. Lamentações de Jeremias. Então entra ali. No entanto que em algumas versões da Tanakh,
Lamentações não existe. Está junto com Jeremias. Depois Ezequiel, 48 capítulos. Né? E Daniel. Tem pouquinho também, tem pouquinho capítulo, mas eu acho que colocaram aqui para não ficar muito pequeno aqui os profetas maiores. Deve ser por isso. Né? Então, Daniel, esses são os profetas maiores, que nós chamamos de profetas maiores. Tá? Você pode procurar na internet, em qualquer lugar, vai estar lá. Profetas maiores, esses aqui que vocês estão vendo aí. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Povo do Zoom? Show de bola? Vamos continuar. Show de bola. Maravilha. Anotaram? Então vamos para frente. Profetas menores. Profetas menores. Quem são os profetas menores? Vamos lá. Primeiro, não coloca não. Ah, já foi. Beleza. Vamos lá. Primeiro, Oséias. Oséias. Depois, tá aí, Fernando. Joel. Depois, Amós. Gente, seria interessante, tanto o pessoal do Zoom quanto vocês aqui, depois procurar na Bíblia, na internet, os profetas antes, durante e pós-exílio. Porque a gente não sabe. E exílio, estou falando do exílio babilônico. Tá? O exílio assírio, isso aí não existe. A Síria chegou lá, bagunçou tudo, mas não levou o povo cativo para a Síria. Nós estamos falando do Reino Sul, o exílio babilônico. Qual foi o profeta que profetizou antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio? É bom a gente saber disso aí. Oséias, Joel, Amós, depois Obadias. Profeta Obadias. Aí então, profeta Jonas, Fujão. Depois nós temos aí o profeta Miqueias. Todos eles na categoria de profetas menores. Profeta Miqueias. Aí nós temos Naum, o profeta negativo. Nada a ver, brincadeira. Brincadeira, gente. Naum. Isso aqui foi Daniel que me ensinou isso aqui. Nada a ver. Naum. Depois, Abacuque. Abacuque. Abacuque que fala, aviva, ó Senhor, a tua obra, antes que venham os maus dias. Depois, Sofonias. Profeta Sofonias. Aí nós temos o Ageu, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Profeta Zacarias, trapalhões não. Malaquias, profeta Malaquias, o homem que rebentou com os sacerdotes e levitas, profeta Malaquias, bênção de Deus. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, porque já falta ali uns 2 minutinhos para as 8. Vamos fazer essa tarefinha aí, tarefinha para casa, né? A gente pesquisar os profetas que profetizaram antes, os profetas aqui, tá? Não vamos colocar, por exemplo, o profeta Gade, não. O profeta que está aqui, né? Um livro aqui. O profeta, por exemplo, quando foi que o profeta Malaquias profetizou? Antes, durante ou depois do exílio? Quando que foi, gente? Vocês podem me responder essa? Malaquias profetizou quando? Antes do exílio, durante o exílio ou depois do exílio? Depois do exílio. Acho que já está bom. Ageu profetizou quando? Antes, durante ou pós-exílio babilônico?
Oi? Pós, também. Né? Onde ele profetiza na glória da segunda casa será uma... Jonas, antes, durante ou depois? Antes do exílio. Jeremias, antes, durante ou depois? Durante. Jeremias estava em Jerusalém profetizando enquanto o povo estava na Babilônia, se rebentando lá. Tá? Então, uma tarefinha para todos nós aí. Só para pegar e colocar lá, por exemplo, antes, durante e depois. Antes, fulano, beltrano, ciclano, durante, depois. Só para a gente poder depois compartilhar no grupo. Quem não estiver no grupo, entra no grupo. A gente começa para a gente conversar durante a semana até quarta-feira que vem sobre isso, tá? Quem profetizou, quem deixou de profetizar. Pastor, isso dos profetas maiores e os profetas menores, né? Sim, entra todos os profetas que tem um livro aí na Bíblia, tá? Tanto os menores quanto os maiores, qualquer um, tá bom? Tá certo, gente? Vamos orar então. A gente para por aqui. Semana que vem a gente começa o Novo Testamento, né? E quem sabe já entra na Tanakh, no cânon da Tanakh, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por este tempo. Deus, nós te louvamos, Senhor, agradecemos a Ti. Estamos, ó Deus, estudando a Tua palavra porque nós a amamos. Amamos a maneira com que o Senhor inspirou homens, ó Deus, para falar do Teu amor, para demonstrar a Tua grandeza. Tu és o nosso Deus e que a Tua presença, ó Deus, venha nos constranger durante todos os dias da nossa vida e que possamos, ó Pai, amar a Tua palavra, que ela possa estar bem guardada, escondida em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, porque o Senhor é santo e nós Te amamos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Amém?